Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez nos reunindo para falar da Palavra de Deus. Estamos aqui na nossa revista nova, desse trimestre e estamos aqui na primeira lição dessa revista, e o tema de hoje da nossa escola bíblica é Quando na adversidade confiamos em Deus. É uma história baseada, uma lição baseada na história de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 22, a gente vai ler esse trecho, e é baseado nessa história muito conhecida que nós vamos tirar essa reflexão sobre confiar em Deus no meio da adversidade. Mas antes gostaria de orar com os irmãos. Oremos, feche seus olhos onde você estiver, vamos orar juntos para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença. Nos dê, meu Pai amado, o alimento, meu Pai, que estamos aqui dispostos a receber através da Tua palavra. Preencha, meu Pai amado, nosso espírito, meu Pai, com todo o conhecimento necessário que precisamos nesse momento. Nos dê discernimento, meu Pai, da Tua palavra e que Teu Espírito Santo possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, meus irmãos. Como eu disse, nós vamos ler o trecho que está em Gênesis capítulo 22. Vamos ler do 1 ao 13. Eu vou ler aqui. Diz assim, Gênesis 22, do 1 ao 13. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o holocausto sobre Isaque. E colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Essa história é muito conhecida, E vamos olhar sobre essa passagem numa perspectiva sobre como lidar com a adversidade, Conforme foi proposto na lição desse quarto trimestre desse ano. Bom, vamos lá. Como eu falei, o tema da nossa lição usando esse texto como base. E essa história ela relata um misto de experiências, Tem um monte de experiências envolvidas nessa história, como a adversidade, a provação, a fé e a confiança e obediência a Deus. Uma história que, mesmo tão antiga, tem muito a ver com os nossos tempos atuais. Então, é diante desses pontos, como a adversidade, provação, fé e confiança, que nós vamos desenvolver a nossa lição de hoje. E aí fica, desde já, a reflexão para a gente ir discorrendo sobre esse assunto, Quais têm sido os sacrifícios que Deus tem pedido a nós?
quais têm sido os momentos de maior provação que temos passado ultimamente? Ou como tem sido nossa obediência, nossa confiança em Deus nos momentos em que a nossa fé é provada, né? Então já vamos refletindo aí enquanto a gente começa a adentrar no assunto, né? Às vezes nós passamos por situações que às vezes parecem até contraditórias, assim como neste caso desse texto. Ou seja, Isaac era filho da promessa, o filho da promessa de Abraão, e Deus tinha prometido a Abraão. Então por que Deus pediria para Abraão sacrificá-lo? Por que Deus faria isso? No nosso caso, às vezes podemos nos questionar dizendo: se Deus me ama, se Deus tem o melhor para a minha vida, por que eu estou passando por isso? Né? Às vezes a gente é acometido por esse tipo de pensamento. Mas a questão que nós iremos tratar aqui é justamente sobre passar por experiências que nos tragam maturidade e que nos proporcione fortalecer a nossa fé. É mediante a obediência e a confiança em Deus que a nossa fé ela é fortalecida. Que, aliás, dentro desse contexto de obediência, também está relacionado à adoração. Ou seja, a gente vai ver aqui que também é possível adorar a Deus mesmo na adversidade, assim como o texto relata também sobre isso. Vamos ver aqui no decorrer. Então, vamos para o primeiro ponto dessa lição. É o primeiro ponto e o mais extenso. Então, vamos ter atenção a isso. O primeiro ponto diz o seguinte: reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidade, né? A história que a gente leu, ela nos ensina também sobre que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a passar por adversidade. Todos nós, todos nós. Independente do cargo, independente da sua posição, da sua responsabilidade na igreja, independente do seu tempo de convertido, todos nós estamos sujeitos a passar por adversidade, sem exceção. Estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Por exemplo, Abraão, ele não era uma pessoa aleatória, não era uma pessoa qualquer, é um personagem importante da Bíblia. Deus ele tinha promessas e propósitos através da vida dele e na vida dele. Mas isso não tornou ele isento. Isso não fez dele uma pessoa muito especial para que ele não passasse por dificuldade. Muito pelo contrário. Ele não era alguém protegido. Não, muito pelo contrário. Um outro ponto que vale a pena ressaltar é que as adversidades também estão ligadas ao nosso relacionamento com Deus. São nas adversidades que a nossa fé é provada. Como eu disse, Abraão ele é um grande personagem na Bíblia. Só que o nome de Abraão, a personalidade de Abraão só ficou tão conhecida diante das experiências que ele passou juntamente com Deus. Segundo as orientações que Deus deu a ele, segundo os propósitos que Deus direcionou a ele. Não é verdade? E, consequentemente, nós alcançamos a maturidade, esse crescimento, assim como foi na vida de Abraão, mediante essas experiências. Não é que Deus tenha prazer em nos ver passar por dificuldade. Não é que Deus tenha prazer em ver, no caso da história que a gente acabou de ler, que Deus tenha prazer em ver aquela aflição de Abraão levando seu próprio filho para ser sacrificado. Não é isso. A questão é o seguinte: muitas das vezes, Deus ele tem o interesse de nos preparar para objetivos maiores. E este preparo vem muitas das vezes através dessas experiências. Então é como se Deus preparasse a gente, como se Deus forjasse a gente diante de certos momentos. Não é para a nossa destruição, mas é para a nossa edificação, para a nossa maturidade. O autor da revista ele diz o seguinte: ainda que estamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experimentar provas. Essa é uma frase do autor dessa lição. E ele diz ainda: o próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo: no mundo tereis aflições, conforme está escrito em João 16, versículo 33. Mas ele não deixa a luz da esperança e confiança no Senhor esquecida, pois completamente, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A afirmação de Jesus também. Olhando para a experiência de Abraão, aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores
não elimina as adversidades. Essas experiências não eliminam as adversidades que nós enfrentamos. A nossa vida, mas paralelamente, nos confirma um sentido do propósito diante do chamado divino. Essas são as palavras do autor dessa lição. Para complementar ainda, o autor ele diz assim: nesse chamado, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. O sacrifício de Isaac é o ápice do caminho da fé desse grande homem de Deus, pois amadurecemos nas adversidades e nestas surgem as oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, o que o autor aqui ele quer dizer é que, por mais difícil que pareça, sempre teremos algo a aprender diante de cada experiência que nós tivermos. São nas horas mais improváveis, as horas mais, digamos, talvez contraditórias, mais improváveis, mais difíceis, são nessas horas que a gente mais vê a mão de Deus. São nessas horas que a gente mais vê o agir de Deus, o milagre de Deus acontecer. Vale a pena também a gente reforçar aqui, já que a gente está falando aqui sobre provação, sobre ter a fé aprovada, vale a pena fazermos a diferenciação entre provação e tentação. O que a Bíblia diz sobre essas coisas? O autor diz que a provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. A tentação, advinda de nossa natureza pecaminosa, motivada pelos maus desejos e inclinações, tem o propósito de nos afastar da fé. Deus não tenta ninguém. Devemos, nas experiências da vida, diferenciar as palavras tentações e provações. O que o autor quis dizer nesse ponto aqui da nossa lição? A provação nos promove a um crescimento espiritual. É um momento em que Deus permite nós sermos provados para que isso traga uma maturidade, para que essa experiência proporcione algum crescimento para nós. Já a tentação, ela tem o sentido oposto. A tentação, que ela é proveniente da natureza pecaminosa da nossa carne, nos faz pecar e nos afasta de Deus. E Deus a ninguém tenta, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído ao engano pela sua própria concupiscência. Ou seja, Deus não permite que a gente passe por certas coisas para a nossa destruição, para que a gente venha se entristecer, para que a gente venha pecar, para que a gente venha se afastar dele, não. Mas Deus permite sermos provados, para que venhamos a crescer, para que venhamos contemplar, no final dessa aprovação, contemplar o poder dele, a glória dele sendo manifesta. Esse é o objetivo, esse é o nosso Deus, essas são características do nosso Deus, e esse é o objetivo de sermos provados. Então, relembrando, Deus permite sermos provados para que nós venhamos a crescer. Agora, a tentação não. A tentação é para a nossa destruição. A tentação é o que nos afasta de Deus, que é proveniente dos maus desejos da nossa natureza pecaminosa. Isso não provém de Deus. Então, nesse ponto de vista, continuando o nosso raciocínio, crendo que o propósito de Deus era a edificação e não a destruição, qual seria o objetivo, então, de Abraão e Isaac em passarem por esse momento tão complicado? Abraão, após esperar tanto tempo por um filho, por que Deus o pediria em sacrifício? A questão é a seguinte: segundo o autor, essa resposta não deve ser dada à luz da racionalidade ou da lógica humana, mas na perspectiva da fé, do lançar-se sob as lentes do sobrenatural, porque Deus ele é sobrenatural. Deus é espírito, ele é sobrenatural. O autor continua dizendo: Abraão, quando diante da pergunta do próprio filho sobre o cordeiro para o holocausto, responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha a resposta de Abraão para o seu filho quando ele é questionado. Isso está no versículo 8. Isso é loucura para a razão, orientação
para aquele que crê, diz o autor. Essa resposta de Abraão é uma coisa totalmente fora da lógica, mas ao mesmo tempo uma orientação para quem tem fé, para aquele que crê, conforme o autor descreveu aqui. Mas para isso, para que tenhamos essa postura de fé, para que tenhamos essa atitude, assim como Abraão teve, ao ponto de falar: meu filho, fique tranquilo, que Deus vai prover um cordeiro, para ele ter essa certeza, é preciso decidir firmemente viver para Deus, obedecendo e crendo os seus propósitos e desígnios, por mais adversa que seja a situação. E jamais enveredando pelos caminhos contrários da vontade de Deus. Nada de atalhos. Na vida com Deus, nada de atalhos. A gente tem que seguir no caminho na direção do Senhor. E obediente, crendo. Por mais que você esteja num caminho, não veja o final dele, mas sabe que essa é a direção que o Senhor tem para a sua vida, nós temos que seguir por esse caminho. Temos que seguir nessa mesma direção, crendo que essa é a vontade de Deus. Então, decidir andar por esse caminho, mesmo que a gente não consiga enxergar o final, mas se sabemos que é a vontade de Deus, é uma decisão difícil às vezes, mas é uma decisão que nós precisamos ter. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele obedeceu, ele decidiu obedecer, e no final, ele mediante a sua fé, a confiança em Deus, ele contemplou a glória de Deus. Lembremos sempre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Este trecho que está em Romanos 8, 28, essa é a nossa confiança, é nisso que nós temos que nos apegar. Pode parecer a coisa mais adversa, mas se Deus mandou, então vamos continuar crendo. Vamos continuar crendo que Deus é contigo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito a palavra de Deus. O autor cita outros momentos adversos que Abraão passou, para a nossa observação. E esses trechos, uns, conforme o autor diz aqui, em alguns momentos é como se Abraão tivesse sido aprovado, e outros é como se ele tivesse sido reprovado. Por exemplo, o primeiro trecho que ele cita aqui está em Gênesis 11, Gênesis 11, do 27 ao 12, que diz assim, diz o seguinte, segundo o autor: orientado por Deus, foi provado, tendo que deixar sua família para ir a um lugar que nem ele mesmo sabia, uma terra desconhecida, ou seja, um sinal de obediência. Deus orientou e ele foi. Abraão também ele foi provado diante da fome. E nesse caso, Abraão ele foi reprovado, pois deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança em Deus e foi para o Egito buscar ajuda, mentindo sobre sua esposa. Lembra dessa passagem? Está lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 13. Um outro exemplo que o autor da lição ele deixa para a nossa reflexão. Depois vocês vejam isso com calma, cada exemplo desse. A aprovação da renúncia de privilégios e vantagens quando ele e seu sobrinho resolveram separar-se, dando a Ló a oportunidade de fazer a escolha do melhor lugar. Está lá em Gênesis capítulo 13. Um outro exemplo, a aprovação de coragem quando precisou lutar contra vários reis, pois Ló fora sequestrado e Abraão lutou para libertar o sobrinho. Gênesis capítulo 14, do 1 ao 16. Aprovação diante de bens materiais, dizendo não às riquezas de Sodoma, colocando as pessoas acima das coisas. Gênesis 14, do 17 a 24. Aprovação da paciência na qual foi reprovado, pois cedeu à pressão de Sara, tendo um filho com Agar, a escrava de Sara. Gênesis 16. E por último, a provação mais dura que Abraão teve que vencer, que foi a que lemos no capítulo 22, que era entregar o sacrifício, entregar o filho em sacrifício da promessa, e ele foi aprovado. Ele entregou o filho da promessa como sacrifício. Esses são pontos que o autor da nossa lição ele destacou. Ou seja, nós estamos sujeitos a passar por várias situações. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações. Pode ser que sejamos aprovados, pode ser que sejamos reprovados, mas o fato é que cada experiência traz uma maturidade. Cada momento traz uma experiência e essa experiência nos gera maturidade. Todos nós estamos sujeitos a isso, a dificuldade. E devido à nossa limitação humana, talvez nem sempre sejamos aprovados,
Mas graças a Deus que Ele não desiste de nós. E a sua graça, a sua misericórdia se renova sobre nossas vidas e Ele nos permite recomeçar. Ele não desiste da nossa história, Ele está sempre caminhando conosco. Indo para o segundo ponto, diz assim: vencemos as provações pela obediência incondicional. Diz o seguinte, no trecho de Gênesis, no capítulo 22 que a gente acabou de ler, só que no versículo 3, diz assim: a gente vê a obediência exemplar de Abraão quanto à ordem dada por Deus para essa tarefa tão difícil. Através de seu comportamento, devemos refletir que a obediência está relacionada à confiança. Porque eu acredito que Abraão conhecia o Deus que ele servia. Isso é um fato. Sabia que Deus faria o melhor e por isso ele obedeceu e confiou. Diz assim no versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha. Enfim, segue o versículo. O que isso mostra? Deus ordenou a ele que ele fosse fazer esse sacrifício. Ele acordou de madrugada, ele separou o jumento, separou a lenha, juntou seu filho, ou seja, ele obedeceu. Ele, mesmo sabendo da ordem que Deus tinha dado a ele, ele obedeceu e foi. E foi zeloso, cumpriu cada etapa como se fosse um sacrifício comum, não é? A obediência ela é tão importante que Jesus reforça sobre isso. Conforme está escrito lá em João capítulo 15, no versículo 14, diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O próprio Jesus, lá na frente, no Novo Testamento, reforça isso sobre a obediência, a importância da obediência. O autor da revista ele diz o seguinte, que a obediência é um requisito fundamental da fé. Se quisermos ver algo sobrenatural, temos que obedecer. Temos que obedecer o direcionamento do Senhor. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu e, mediante a fé, o milagre, a provisão aconteceu. Coisa mais linda. Além disso, vemos também que a obediência é um sinal de adoração. E isso Abraão nos ensina muito com relação a isso, que no meio da adversidade é possível sim adorar a Deus. É necessário ser obediente e adorar a Deus. Aonde que a gente vê isso? Do versículo 5 ao 8, desse trecho que acabamos de ler, do capítulo 22. Do versículo 5 ao 8 narra essa difícil experiência de Abraão, mas que por obediência ele não hesitou. Abraão ele foi abençoado por Deus a receber Isaque, o filho tão esperado, mas nesse momento Abraão demonstrou que a bênção não era maior do que o abençoador. Aí está a questão da obediência na adoração. Ele provou ali naquele momento, por mais difícil que fosse, ele mostrou que aquilo que ele mais sonhou e que Deus concedeu a ele não era mais importante do que o Deus que ele servia. Ou seja, será que às vezes será que às vezes a gente tem a mesma postura que Abraão? Ou será que às vezes a gente tenta negociar a nossa confiança, a nossa fé em Deus? Será que adoramos quando nos convém, quando é favorável? Ou será que adoramos a Deus em qualquer situação? É como o exemplo de uma criança, de um filho, que está sempre pedindo um videogame para o pai, por exemplo, sonhando com um videogame. Só que o pai conhece o filho e sabe que se ele der talvez aquele presente, isso vai alterar o comportamento do seu filho. E aí ele decide dar esse videogame tão sonhado para esse filho. E o que acontece? A criança ela promete obedecer ao pai se ganhar o videogame, né, para poder merecer esse videogame. O pai dá esse videogame e quando a criança recebe, a criança deixa de lado suas obrigações, não cumpre o que prometeu. Às vezes a gente deixa de receber algo porque Deus sabe o nosso coração. Ou às vezes a gente, entre aspas, perde algo porque Deus quer o nosso coração por inteiro. Deus não quer que a gente dê espaço ao nosso coração aquilo que é a bênção, ou seja, no nosso coração não deve dominar o sentimento, o apego à bênção, mas sim pelo abençoador, que é o nosso Deus, Ele que é o provedor da nossa vida. E lembrando que eu estou dando esse exemplo aqui a coisas, né? Eu não estou aqui falando de pessoas, de vida, né? Falando aqui de bênção material, né? Falando de pessoas é uma outra situação, uma questão completamente diferente.
Então, às vezes, a gente deixa de ganhar porque Deus sabe o nosso coração. Ou, às vezes, Deus tira algo porque Deus sabe o nosso coração. Falando aqui de bênçãos materiais, né? Aí, fechando parênteses e continuando aqui a nossa lição. Indo para o terceiro ponto da nossa lição, diz o seguinte, que nós vencemos pela fé no Deus da provisão. A fé leva-nos a crer no impossível. A fé está totalmente ligada ao impossível. A obediência está ligada à fé e a fé é ligada ao impossível. Você vê que uma coisa vai casando com a outra. Diz assim, no versículo 5 do capítulo 22 que acabamos de ler. Havendo adorado, voltaremos. Foi o que Abraão disse aos seus criados. Abraão ele não sabia como, mas estava confiante que ambos voltariam após a adoração a Deus. Ele estava confiante que ele e o filho dele, eles voltariam. Ele tinha essa certeza no seu coração. Por isso ele fala dessa forma aos seus criados. Fiquem aí, que quando terminarmos de adorar, eu e meu filho, nós voltaremos. Foi basicamente isso que ele tentou dizer. Abraão ele agia assim porque ele conhecia o Deus que ele servia e sabia que de alguma forma Deus faria algo especial. Deus faria algo para livrá-lo daquela situação. Fica para nós a reflexão no seguinte, de que nos momentos de adversidade nós devemos nos esforçar para manter acesa a chama da fé do nosso coração. A gente tem que se esforçar, buscar forças para manter firme a esperança no nosso coração, para trazer à nossa mente versículos bíblicos, trechos bíblicos, relembrar sobre quem é Deus na nossa vida, porque quando estamos abatidos, quando estamos na adversidade, é natural que a gente desanime, é natural que a nossa fé esmoreça, porque nós somos carne, faz parte da nossa natureza limitada, humana, mas é nesse momento que nós temos que recobrar e lembrar, não, quem é Deus na minha vida? Eu creio no Deus que me livrou até hoje, por que Ele me abandonaria? Né? É mais ou menos o que é baseado nessa confiança de Abraão que nós temos que refletir. Foi isso mais ou menos que Abraão fez. Acredito que ele tenha se posicionado dessa forma, porque acredito que ele conhecia tanto o Deus que ele servia e por isso ele tinha tanta certeza no coração dele. Eu e meu filho voltaremos. Então, ele tinha tanta certeza que Deus iria abençoar a ele, que iria enviar a provisão, e por isso ele se posicionou dessa forma. Da mesma forma somos nós, buscar trazer a esperança, buscar reforçar no nosso coração quem é Deus na nossa vida, quem é o Deus que nós servimos, né? Crendo que Ele sempre fará o melhor para a nossa vida. Quando Isaac perguntou, onde está o cordeiro? Abraão disse, o cordeiro para si Deus proverá, no versículo 7 e 8. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé, nem mesmo quando Isaac lhe fez a pergunta. Abraão, além de viver essa fé, além de se posicionar com toda essa certeza, sabe, se apegar a toda essa fé, ele ainda se pôs numa situação de prova diante do seu filho, ou seja, ele ainda arrumou tempo, ainda arrumou condição, ainda arrumou força para ser didático para o seu filho. Ele respondeu para o seu filho, que estaria pronto ali para ser sacrificado, meu filho, fique tranquilo, eu tenho fé que Deus vai enviar um cordeiro para si. Olha a situação, que coisa mais contraditória. Ele estava numa situação, prestes a imolar o seu filho, mas crendo que até o último momento Deus poderia enviar um cordeiro. E aí o seu filho ali, pronto para ser sacrificado, pergunta. E ele diz para o seu filho, Deus vai enviar um cordeiro para si. Ou seja, além de ele se posicionar, estava sendo didático, estava dando exemplo para o seu próprio filho, mesmo nessa situação tão contraditória. Continuando. Levantou o cutelo para sacrificar, mas foi impedido pelo anjo, que disse, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Está lá no versículo 12. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e pegou para sacrificar. Deus não queria que o ato fosse concluído. Deus não queria que Isaac fosse sacrificado. Mas os protagonistas em questão, como diz aqui o autor da revista, Abraão e Isaac, eles não sabiam disso. Isso nos faz refletir sobre a grande fé de Abraão e a submissão de Isaac. Ali era também o momento que o próprio Abraão estava ensinando sobre fé para o seu próprio filho.
E ali os dois tiveram essa grande experiência, mediante essa fé, submissão e confiança no Senhor. Diante disso, devemos crer que Deus provê nas nossas necessidades as soluções para os que nele confiam. Se a provisão vai estar entre os arbustos, como no caso do cordeiro, se a provisão vai vir de uma outra pessoa, se a provisão, enfim, não importa de onde vem. A questão é que Deus nunca desampara. A questão é que Deus nunca deixa a gente sozinho e precisamos crer nisso, precisamos confiar nisso. Talvez a provisão não venha com antecedência, mas talvez venha no último minuto. O fato é que a provisão vem. Deus ele poderia ter falado, olha só, eu vou providenciar um cordeiro, mas primeiro você leva o seu filho. Não, às vezes a provisão acontece na hora que você menos espera. Mas esse é o Deus que nós cremos. São nessas horas mais improváveis que nós vemos a maior manifestação do poder de Deus. São nas horas de maior limitação humana que nós vemos a maior manifestação do poder de Deus. E para concluir, meus irmãos, eu reforço aqui os questionamentos que o autor deixa para a gente no final da lição. As adversidades fazem parte da experiência humana, entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante da adversidade. Como temos reagido? Será que temos murmurado? Será que isso tem abalado a nossa fé ou continuamos confiantes? Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Será que temos seguido as orientações do Senhor para a nossa vida? E o último ponto, aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos dúvidas e insegurança dominando nossos corações ou estamos confiando no Deus da provisão? Enfim, que essa reflexão fique guardada no nosso coração. Como temos vivido nossos dias, esses dias tão improváveis, de tanta surpresa, de tanta incerteza, temos sido confiantes no Senhor? Reflita sobre a sua vida. Talvez não esteja fácil viver os últimos dias para alguns, esses dias, esses momentos, talvez não tenha sido fácil, não esteja sendo fácil, mas para pensar de quantos livramentos o Senhor já te deu e será que agora Ele vai te abandonar? Não, esse não é o Deus que nós servimos. Creia, confie no Senhor, que Ele é contigo, Ele é conosco, Ele guarda o seu povo, nada foge do seu olhar, então permaneça confiante. Tenha fé e acredite que Deus terá sempre uma provisão no momento certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, medite sobre essa palavra, faça a releitura desse texto, assim como foi mencionado alguns pontos aqui, e enche o seu coração de fé, de esperança e confiança no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.